9.6.14.05. Juro pelo lutador sincero de Verfilon. O autor escapa. Estou disposto a ler a língua teutônica da fila. Eles trazem facilmente para outras nações, encontram os maiores obstáculos. A partir de sua pequena experiência no Êxodo, são capazes de ver algo mais desagradável para o homem, e assim por diante. Nesefario levou os autores a trabalhar a partir do contexto de sua interpretação de acordo com a fé, a prefaciar esta verdade com uma declaração mais rica, a prefaciar o Tfsimi, mas filósofo anônimo, com um discursos, acréscimo e apoio mais curtos. 9.6.14.09, cuja interpretação foram gravadas em alemão. A primeira foto de Traciatuli como títulos 9.6.14 e 11. Artes espelhadas nascidas da natureza. 9.6.14.16. A cabala e a alquimia apresentam-vos o fumo da medicina, até a pedra do soporus, que é o único fundamento, como poderão ver nas figuras seguintes. 9.6.14.22. Deus nos faz ser gratos por este grande presente. Deus não permita que quando você abrir sua mente em outro lugar, para que o trabalho de preparação para isso possa ser concluído, você dê a ele toda a força que você precisa. 9.6.14.26. Quente, frio, úmido, molhado, terra, água, molhado, fogo. 9.6.14.35. Segundo princípio. Exaltação natureza sal harmônia contra gagantu, vinagre de cinábrio, chumbo, sangue de dragão, ferro, a cor do trabalho grau de fogo, a cabeça de um corvo o terço de cobre 13, 6, 21 e 11. Rede História Home Curiosidades é o mistério de Io Separatio bem Marcelo Ferrando Castro 7 julho, 2017 é o mistério de Io Separatio. É o misterioso livro de Io Separatio. 0 chares artículos relacionados à bateria quarta. Uma bateria elétrica 2000 anos antes que la de Alessandro Volta la desaparição del crânio de Francisco de Goya é o hábito de comer polo com guantes. Qual é sua origem? É o manuscrito Voynich. Los evangelhos apócrifos são só uma pequeníssima muestra de los livros proibidos ou misteriosos que nos han acompanhado a lo largo de la história. Alguns de estes livros han ligado a ser diretamente objeto de búsqueda por la Iglesia e em muitos casos destruído aunque em outros, supuestamente, estão almacenados em la Biblioteca Vaticana, pero la Iglesia ni confirma ni desmiente. Alguns deles han legado a ser envenenados, tal como se pode ver em la película El Nombre de la Rosa, inspirada em la novela de Humberto Eco e donde se echaba veneno em la esquina de las páginas para que quando se mojase el dedo com la saliva para pasar la página, el veneno passasse diretamente a el organismo. Um de los livros que complicam uma de estas características é el conhecido como Io Separatio, em el que indiretamente se hace referência em la Bíblia. Em ela há passageiro em el que se pode ler. Deus dijo, sea la luz e fui la luz. E viu Deus que la luz era buena e separou la luz e las tinieblas. Tal como assegura la lenda, de esta separação entre luz e oscuridade surgiu uma entidade conhecida como Io Separatio. Segundo se disse, não era nem mala nem buena e representava a máxima, perfeita e absoluta neutralidade, colocando a esta entidade entre Deus e o próprio diabo. Durante a Idade Média, a Igreja não queria que a gente começasse a perguntar-se se Deus tinha mais poder que Io Separatio. De esta forma, Io Separatio se convirtiu em uma terceira opção, la qual não foi reconhecida em absoluto por la Igreja dado que não podia haver um término médio, ou se era fiel e bueno ou malo e portanto, seguidor de Satã, aunque se la cosa não estava demasiado clara, la persona acabaria diretamente em el purgatório, não havia mais possibilidades para la Igreja, e desde aqui podia ir a el cielo, diretamente a el inferno. Supuestamente, Io Separatio poderia reclamar àquelas pessoas que haviam hecho tanto el bien como el mal e que eles hicieron tantas buenas ações como malas, se disse que essas pessoas pertencem a Io Separatio, aunque la Iglesia não haya querido nunca reconhecerlo, ou a ele menos é o que se disse.
Fui tal la influência que la Iglesia começou a debatir sobre os poderes de esta suposta entidade, dado que supostamente, os poderes de o separatio eram totais, lo que finalmente desembocou em que la Iglesia proibiu todos aqueles livros que hablassem ou simplesmente nombrassem a o separatio, pero la gente começou a llamarlo anonymous, o sin nombre ou aquel que não pode ser nombrado, lo que acrescentou aún mais sua leyenda. De aquela casa de la Iglesia contra os livros que metasem a o separatio solamente quedou hoje em dia uns poucos, entre os que se encontram o Compendium Argumentum e o Lugubrum Codex. Marcelo Ferrando Castro, depois de estudar História em la Universidade e tras muitas pruebas previas, nasceu Rede História, projeto que surgiu como meio de divulgação em donde encontrar as notícias mais importantes de arqueologia, história e humanidades, ademais de artículos de interesse, curiosidades e muito mais. Em definitiva, ponto de encontro para todos em donde poder compartilhar informação e continuar aprendendo. Relater de postos bateria quarta história la bateria quarta, uma bateria elétrica 2000 anos antes que la de Alessandro Volta Leopoldo Agreda Lovera 9 março, 2024 0 desaparição del crânio de Francisco de Goya la desaparição del crânio de Francisco de Goya redação 22 de novembro, 2023 0 história hábito comer polo com guantes, o hábito de comer polo com guantes. Qual é sua origem? Redação 24 de abril, 2023 0 Dia Internacional del Cosplay que é o cosplay e quando é o Dia Internacional? Marcelo Ferrando Castro 22 de março, 2023 0 3 sítios em donde não se pode celebrar Halloween por raras restrições 3 sítios em donde não se pode celebrar Halloween por raras restrições Redação 26 de setembro, 2022 0 Origens superstições famosas qual é a origem de las superstições mais famosas? Redação 23 de setembro, 2022 0 Roma História los vikingos e suas habilidades navais Marcelo Ferrando Castro 19 de agosto, 2023 0 Chaves artículos relacionados à unidade 731 de Japão que foi o dia de o desembarco de Normandia que é la Cesaire. Definição e características. Segundo as investigações levadas a cabo sobre os vikingos e graças a muitos de los antigos registros que se han encontrado a lo largo del tempo, se ha podido determinar que este pueblo descobriu a Islândia e Groenlândia, pero no solo eso sino que também legaram a América del Norte. Como puderam legar hasta el continente americano sem la instrumentação básica? Os expertos determinam que puderam navegar utilizando diferentes cenários, como balenas e alguma que outra ave marina. Quando caía la noche, se soliam guiar por las estrelas, lo que revela que contaban com amplos conhecimentos de la astrologia e la aplicaban em suas incursões navais hacia outras tierras. Uma de las características mais destacadas que tinham os vikingos em este âmbito era que podiam utilizar uma espécie de relógio de sol para a navegação, aunque de pouco viera servido quando el cielo viera estado nuboso. Outras investigações hablam de que vários pueblos nórdicos utilizaram uma pedra de sol, aunque não há uma referência clara em la informação que ha ido recopilando-se pouco a pouco a lo largo del tempo, aunque todo poderia ser possível pero não há uma evidência fehaciente de que realmente existe o Drakkar vikingo. Se habla de que os vikingos puderam haber usado la interação de la luz del sol com diferentes classes de cristais com luz que se criaria uma ajuda à la navegação que incluso pudo haber sido utilizada em malas condições climáticas, como por exemplo um cielo completamente coberto. De ser certo, se trata de uma importante notícia que demonstraria que os vikingos puderam haber descoberto alguns de los princípios básicos de la medição de la luz polarizada, muitos siglos antes de que fosse explicada de maneira científica, lo que não deixa de ser algo realmente surpreendente, sobretudo porque os vikingos não eram precisamente um pueblo dedicado à la cultura e a el estudio. Balenas e aves marinas habriam guiado a los vikingos hasta a América realmente pudo ser possível. Isso é o que está investigando atualmente para determinar se isto é uma realidade ou simplesmente uma teoria sem demasiada base científica.
Se finalmente se determina que os vikingos tinham esta classe de cristais a bordo de suas embarcações, quedaria demonstrado que lhe davam uma utilidade e é labor de los arqueólogos e científicos saber seu uso exato. Tags. Vikingos. Marcelo Ferrando Castro. Depois de estudar história em la universidade e tras muitas pruebas previas, nació Rede História, projeto que surgiu como meio de divulgação em donde encontrar as notícias mais importantes de arqueologia, história e humanidades, además de artículos de interesse, curiosidades e muito mais. Em definitiva, ponto de encontro para todos em donde poder compartilhar informação e continuar aprendendo. Relaté de posts que fui la unidade 731 Japão. La unidade 731 de Japão. B. Marcelo Ferrando Castro. 12 de junho, 2024. 0 Desembarco de Normândia. Que foi o dia de. É o desembarco de Normândia. B. Marcelo Ferrando Castro. 4 de junho, 2024. 0 Laissez-faire. Definição que é laissez-faire. Definição e características. B. Marcelo Ferrando Castro. 3 de junho, 2024. 0 Las invasões bárbaras a Roma. Os bárbaros e las invasões a Roma de los siglos IV e B. Marcelo Ferrando Castro. 3 de junho, 2024. 0 Las juntas de governo latino-americanas de 1810. Las juntas de governo de 1810 em América. É o início de la independência americana. B. Leopoldo Agredalo Verá. 24 de maio, 2024. 0 Batalha de Pichincha. La Batalha de Pichincha e la independência de Equador. B. Leopoldo Agredalo Verá. 23 de maio, 2024. 0 Newsletter recebimento corre las notícias mais importantes e os melhores artículos de Rede História. História de los supercontinentes e la Tierra. História de los supercontinentes e la Tierra. Entradas recientes. Restaurando busto de Brunelleschi, desaparecido por 700 anos. Las cabezas olmecas pudieron representar antigos governantes e não existem dos iguais. La unidade 731 de Japão. 2010, 2024. Rede História. Todos os direitos reservados. ISM 2605, 1060, SEAT, Notícias Arqueologia História Biblioteca Biografias Mitologia Dicionário de História Dinossauros Ósseo 2010, 2024 Rede História, todos os direitos reservados. ISM 2605, 1060, 13, 6, 21 e 14. O manuscrito Voynich, os Evangelhos Apócrifos, são apenas uma pequena amostra dos livros proibidos ou misteriosos que nos acompanharam ao longo da história. Alguns destes livros tornaram-se diretamente objeto de buscas por parte da Igreja e em muitos casos destruídos, embora em outros estejam supostamente armazenados na Biblioteca do Vaticano, mas a Igreja não os confirma nem os nega. Alguns deles foram envenenados, como pode ser visto no filme O Nome da Rosa, inspirado no romance de Umberto Eco, e onde o veneno era derramado nos cantos das páginas para que quando o dedo ficasse molhado com a saliva virasse página, o veneno passaria diretamente para o corpo. 13, 6, 21 e 16. Um dos livros que atende a uma dessas características é o conhecido como Il Separatio, no qual é referenciado indiretamente na Bíblia. Nele há uma passagem onde se pode ler: Deus disse, faça-se luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas, como afirma a lenda. Desta separação entre a luz e as trevas surgiu uma entidade conhecida como Il Separatio. Disse que não era mal nem bom e representava a neutralidade máxima, perfeita e absoluta, colocando esta entidade entre Deus e o próprio diabo. Durante a Idade Média, a Igreja não queria que as pessoas começassem a se perguntar se Deus tinha mais poder do que Il Separatio. Desta forma, Il Separatio tornou-se uma terceira opção, que não foi reconhecida de forma alguma pela Igreja, pois não poderia haver meio termo, ou era fiel e bom ou mau, portanto, seguidor de Satanás. Embora se a coisa não fosse muito claro, a pessoa iria direto para o purgatório, não havia mais possibilidades para a Igreja, e daqui poderia ir para o céu ou diretamente para o inferno. 13, 6, 21 e 17. Supostamente, Il Separatio poderia reivindicar aquelas pessoas que fizeram o bem e o mal e que fizeram tantas boas ações quanto más. Disse que essas pessoas pertencem a Il Separatio, embora a Igreja nunca tenha querido reconhecê-lo, ou pelo menos é o que é dito.
A influência foi tal que a Igreja começou a debater os poderes desta suposta entidade, dado que supostamente os poderes de Io Separatio eram totais, o que finalmente levou a Igreja a proibir todos aqueles livros que falavam ou simplesmente chamavam de Io Separatio, mas de pessoas. Começou a chamá-lo de anônimo, ou inominável ou aquele que não pode ser nomeado, o que aumentou ainda mais sua lenda. Dessa caçada da Igreja aos livros que mencionavam o Io Separatio, restam hoje apenas alguns, entre os quais o Compendium Argumentum e o Lugubrum Codex.